com vocês agora. Para poder usar. Então, vamos voltar aqui. Vamos entender isso. Então, eu preciso ter uma medida de risco. E a medida de risco que o mercado utiliza, e eu vou discutir bastante isso na quinta-feira, com o livro Em Busca do Portfólio Perfeito, do Andrew Lowe, a medida de risco utilizada para o mercado é quanto, em média, o mercado oscila. Então, vamos pegar o índice S&P 500, colocar o tempo em T, em dia, vamos colocar percentual. Não, percentual não, desculpem, valor mesmo. O índice aqui, S&P 500. Aí o índice tem esse comportamento aqui. Esse comportamento do índice, ele pode indicar, nesse período aqui, o risco que você teve, né? Qual foi? Você comprar aqui, nesse lugar aqui, e vender nesse lugar aqui, ou você comprar aqui e vender aqui, ou o contrário, vender na baixa e comprar na, e assim por diante. Qual o risco médio que você tem? Ele vai pegar aqui, algo assim, ele vai calcular, em média, quanto foi essa oscilação. O valor médio do índice, né? Do momento zero até o momento T, quanto foi a média, e a oscilação dele é quanto ele ficou distante dessa média ao longo do tempo. Então, o que esse índice vai dizer para a gente? Olha, a volatilidade é o desvio padrão do retorno no período. Em termos anualizados. Então, imagina que durante esse período que eu estou analisando, o retorno médio do S&P 500 foi 2%. Só que ele teve retorno positivo de 4%, retorno negativo de 3%, e ficou oscilando em torno disso. Qual é a média de desvio do retorno? Foi 1%. Você analisa, dá 12%. Isso é tido como uma média da oscilação ou do risco que ele vai trabalhar. Então, uma boa estimativa que eu tenho é pegar dados do passado. Uma maneira que eu tenho de estimar qualquer coisa é pegar dados do passado. Então, eu pego uma série do S&P de um ano, estimo a volatilidade desse um ano e digo, olha, o S&P 500 no último ano teve uma volatilidade de 15% ao ano, dentro dessa medida que eu estou utilizando. Veja, o desvio padrão do retorno do período. Aí, esse índice eu vou chamar de volatilidade histórica. Essa é a volatilidade histórica do índice. Histórica, porque é uma volatilidade calculada a partir de dados passados. Tá bom? Então,
com base no passado, a volatilidade do S&P foi 15%. E eu vou assumir, o que serve para o passado serve para o futuro. É como eu dizer: "Olha, nos últimos 12 meses, o retorno médio do Ibovespa foi 12%. Eu vou supor que daqui para frente ele vai se comportar dentro desse mesmo padrão", o que não é verdade. O problema de você considerar que as informações do passado vão servir de guia para o que acontece no futuro, é que nem sempre acontece do jeito que a gente quer. E o mercado e a ciência, a partir de 3 caras, nos ajudou com a criação da volatilidade implícita. O que acontece no mercado? O mercado, ele tem um talento enorme, uma criatividade enorme para criar instrumentos para garantir os investimentos. Um dos instrumentos são as opções. As opções são negociadas largamente na sociedade, nos mercados, para oferecer instrumentos de negociação, seguro, alavancagem para os traders, para os investidores. E as opções, elas são calculadas, o valor da opção é calculado com base em alguns parâmetros. O valor da opção é uma função, ele depende do tempo que eu estou negociando agora até o vencimento, da taxa de juro da sociedade, taxa de juro livre de risco, do valor de exercício do bem que eu estou negociando, se for uma opção sobre Apple, é do preço de exercício da Apple e da volatilidade implícita, que eu vou chamar de θ. Aliás, sigma, θ é tempo, desculpe, sigma. Então, o valor da opção depende disso. Quem inventou essa história toda, quem formulou a hipótese para isso tudo, Black, Scholes, Merton. O modelo Black and Scholes, esses 3 caras inventaram e eles conseguem, a partir do valor que a opção está negociada, tempo, o prazo da opção, da taxa de juros de risco e do preço de exercício, eles conseguem dizer qual a volatilidade que os que o mercado está utilizando para calcular esse valor. Então, a volatilidade implícita é aquela que está sendo utilizada no mercado para estimar preço de opção. Então, dado o preço da opção, dado o prazo da opção, dada a taxa de juro da Treasury de 10 anos e dado o strike da opção, você tem uma volatilidade implícita nesses negócios. Então, a volatilidade implícita, ela tem a vantagem de sinalizar qual a volatilidade que os investidores estimam que vai ocorrer. Não é que já ocorreu no último ano, é que vai ocorrer. Então, se o mercado está mais otimista, então vamos pegar aqui, vamos pegar o VIX. O VIX é uma cesta
de volatilidades implícitas em opções de ações negociadas no S&P 500. Você pega lá uma das principais opções negociadas e você tem o índice VIX. Pô, como é que calcula? O detalhe, não vamos lá, é uma conta complicada, tem gente que calcula isso para você, fica tranquilo, ninguém vai te enganar, tá certo? Fique tranquilo, relax, relax, pega aí. Então, eles vão lá, pegam uma cesta das opções mais negociadas, calculam pelo o modelo Black-Scholes qual é a volatilidade implícita e fazem uma média dessa cesta. Então, se a volatilidade está alta, vol alta, isso está dizendo que o mercado está mais pessimista. Com a volatilidade baixa, o mercado está mais otimista. Então, preste atenção numa coisa. Se a taxa de juro muda, você pode mudar a volatilidade. Se a minha expectativa em relação ao comportamento da bolsa muda, que vai estar mexendo com S, o strike, a volatilidade muda. Então, o comportamento do mercado, olhando para frente, é forward looking. Vou botar isso. É bobagem, não é nada. Presta atenção. Forward looking. Olhando para frente, forward. É diferente da volatilidade histórica, que é um indicador backward looking. Backward looking. Esse índice eu calculo olhando para trás, backward looking. Esse outro índice eu calculo olhando para frente, forward looking. Então, por que ele é um índice do medo? Porque quando eu pego esse índice e estou calculando esse índice, eu pego como o mercado está olhando o comportamento da volatilidade no futuro. Se a volatilidade estiver subindo, quer dizer que o mercado está um pouco mais pessimista. Se estiver caindo, quer dizer que o mercado está mais otimista, está mais calmo. Por isso o índice do medo. Então, o medo, se a gente fizer uma escala de medo, o medo, nesse caso, funciona assim. Medo. Medo. Então, se o mercado está mais temerário, está mais temeroso, o VIX está subindo. Então, se você olhar o comportamento do VIX, os pregões ele subiu, o mercado está mais medroso. Por isso, o índice do medo. Importante saber aqui, importante tentar entender, não precisa saber fazer conta, como estima, esquece isso aí tem profissional para fazer, não liga para isso. É saber o que é volatilidade histórica, que é olhando para trás, eu calculo ela direitinho, não vou nem perder tempo mostrando como calculo, e tem a volatilidade implícita, que é olhando para frente. O VIX é uma cesta de opções, ele é forward looking, ele olha para o futuro,
Ele indica o quanto o mercado está cauteloso ou não. Na CME, na Chicago Mercantile Exchange, eles têm um contrato futuro que fala: "Olha, em tal data, a volatilidade implícita do S&P estará tanto, você compra ou vende essa volatilidade, apostando, sendo especulador sobre o comportamento futuro da volatilidade, ou você pode ser um gestor ou investidor que está com receio de ficar à mercê de um comportamento altista ou baixista do S&P 500, a volatilidade do S&P 500. O que você faz? Você compra ou vende o VIX. Ele é muito negociado e já adianto, quem gosta de negociar esse troço como se fosse pode ir atrás de milho, são os traders de Nova York, os traders americanos. Adoram negociar isso na física. É o game deles. Pronto, isso aqui é o índice VIX. Então, eu respondi, nesse caso, ao pedido do José Melo, grande parceiro de sempre aqui no nosso call, no nosso chat.